Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Filipenses, capítulo 1. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Vamos meditar na palavra do Senhor, que é inerrante, autoritativa e suficiente, conforme revelado no verso 6, capítulo 1 de Filipenses, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos pelo santo dia do Senhor, o dia, ó Pai, em que podemos nos deleitar nas coisas concernentes à espiritualidade, socorro, misericórdia, ficarmos tranquilos e descansando dos nossos afazeres diários, confiando de que o Senhor suprirá, o Senhor nos protegerá e podemos, ó Pai, te louvar de uma forma tão especial nesse santo dia do Senhor, o domingo. E agora, ó Pai, especialmente atendendo à convocação dos presbíteros, comparecemos nessa assembleia solene e agora queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, a começar em mim, tem misericórdia e fala-nos através da Escritura, fala aos nossos corações, porque nós clamamos não pelo nosso mérito, mas pelo mérito e o sacrifício de Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Queridos, a igreja de Filipos, que foi a destinatária inicial dessa carta, escrita pelo apóstolo Paulo, foi fundada na sua segunda viagem missionária. E Paulo já tinha passado, ou estava passando por tribulações, sofrimentos, perseguições, principalmente nas cidades onde ele tinha passado anteriormente, sempre ele tinha que fugir ou era perseguido de alguma forma. E essa cidade de Filipos era uma colônia romana de uma importância significativa do ponto de vista geográfico, geopolítico. E os moradores de Filipos eram bem orgulhosos, porque eles viviam numa mini-Roma, né? O Império Romano dominava, e Filipos era uma cidade de muita importância. E essa epístola foi escrita no ano 60 depois de Cristo. E os irmãos que participavam dessa igreja em Filipos, na sua maioria, não eram judeus. Eles não eram de origem israelita. Eles eram gentios, pessoas que foram sendo alcançadas pelo evangelho da graça e foram constituindo essa igreja. Era uma igreja firme, uma igreja zelosa, que tinha apoiado já Paulo em trabalhos anteriores no seu ministério. E eles eram muito queridos do apóstolo Paulo. Paulo tinha um cuidado e um carinho especial por esses irmãos, e sempre que se recordava desses irmãos, ele ficava reconfortado e se regozijava no Senhor ao recordar-se desses irmãos. Então, ele escreve durante um período de prisão, né? Paulo estava encarcerado e vai fazer essa epístola à igreja de Filipos. E ele aproveita então a sua vivência, ele aproveita a sua caminhada cristã, todo o seu sofrimento também, tribulações e dificuldades, para encorajar os seus irmãos. É muito bom a legitimidade de alguém que passou por algo para poder encorajar o próximo. Muitas vezes na vida cristã, Deus permite que você passe por vários sofrimentos, alguns sofrimentos terríveis, como luto, por exemplo, perder um filho, para que você, posteriormente, possa consolar alguém que passará pela mesma tribulação. E Paulo fazia isso com grande maestria, usava os seus sofrimentos, tribulações, perseguições, aflições, açoites, para com a autoridade de quem já viveu algo semelhante, encorajar os irmãos que estavam a passar ou passariam por situações assim também. Paulo e os irmãos da igreja de Filipos, mais especificamente, eles eram pressionados e perseguidos pela sociedade pagã, porque começava a haver uma discrepância do que a sociedade exigia, da forma de tratar os negócios, forma de tratar a esposa, o marido, com aquilo que a igreja pregava, pelo governo, né, romano, exigia adoração a César e outras coisas, e também pelos falsos ensinos de falsos mestres que estavam infiltrando na igreja, judaizantes e outros, que queriam acrescentar fardos, tradições e ensinamentos que não estão na palavra de Deus aos irmãos da igreja de Filipos. Eram os falsos mestres. Então, perseguição de tudo quanto é lado, problema de tudo quanto é lado, e Paulo, com muita autoridade e propriedade, lhes envia esta epístola. Ano passado, vai completar um ano certinho, eu tive a oportunidade de apresentar para os irmãos, pregar nos 5 primeiros versos
dessa epístola de Filipenses, capítulo 1, de 1 a 5, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, nessa introdução, Paulo fala os destinatários iniciais, os santos. Santos é separado, os crentes, tanto a liderança, bispos, diáconos, quanto os demais irmãos mesmo. Então, você que nasceu de novo, escute, era essa a introdução de Paulo. Versículo 2: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, na saudação, Paulo exprime o desejo que ele tem para aqueles irmãos. Primeiro, graça, né? É um favor que eles não mereciam. Eles mereciam o inferno, eles mereciam condenação, mas Paulo lhes deseja a graça, a bênção do Senhor e a graça salvífica também. E paz, reconciliação com Deus e aquele quadro de inimizade acabando diante do Senhor. Então, tornaríamos amigos do Senhor, graça e paz a vocês que estão na igreja de Filipos. Descanso na provisão do Senhor, descanso na salvação do Senhor, e é isso que Paulo desejava. Versículo 3, ele dá graças ao Deus por tudo que ele recorda dos irmãos. É muito legal isso, né? Ele faz questão de registrar, inspirado pelo Espírito, que ele dá graças a Deus no que ele se lembra dos irmãos em Cristo. Quem já teve a oportunidade de visitar outras igrejas em outras cidades ou até outros países, tem um sentimento muito interessante ao se recordar desses irmãos com carinho, com afeição e alguns afetos e misericórdias até mais firmes do que laços sanguíneos que você tem com o irmão na carne mesmo. E Paulo fala isso, né? Fala de uma forma bem firme, que ele se lembra deles, ele agradece a Deus. E quando ele se lembrava dos irmãos, ele tinha uma ação que é bem importante para nós nos dias de hoje, que são os versos 4 e 5. Olha, recordando aí, fazendo sempre graças, versículo 4 e 5, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo orava pelos irmãos da igreja de Filipos, com muita frequência. E no ano passado eu fiz um desafio à igreja, né? Nossa igreja está crescendo, tem muitos irmãos se achegando, e eu os desafiei, vamos orar pelos irmãos da igreja Peregrinos? Nós temos um hall de membros, pode pedir para o pastor que ele te passa rapidamente, e o desafio que eu falei, pelo menos em algum dia da semana você vai orar pelos membros da igreja. Divide, não tem problema, são muitos membros, né? Eu faço a divisão de 2 blocos, vou ter que fazer em 3, porque já está ficando muito grande. Então eu faço 2 blocos, um dia eu oro por um bloco, o outro dia eu oro pelo outro, e assim eu vou variando. Então, faz uma listinha, pega o hall de membros, ora pelos irmãos. Aí, aproxime-se dos irmãos para saber se tem algum pedido de oração, isso é muito legal. Como sou presbítero, e os outros presbíteros têm essa experiência, muitos irmãos nos procuram e falam, ó, está acontecendo isso, ora, por favor, nos procuram. Mas é muito bom que nós procuremos uns aos outros para saber, está precisando que ore por alguma coisa? Tem algum motivo específico? E poder orar bem direcionadamente. Então, Paulo fazia isso com os irmãos da igreja de Filipos, e nós temos uma responsabilidade de fazer isso uns pelos outros, orar uns pelos outros. Isso agrada ao Senhor. Então essa foi a apresentação, a pregação que fizemos de 1 a 5 no ano passado. Chegamos agora então ao versículo de número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo estava plenamente certo. Essa certeza de Paulo, na afirmativa que viria logo na sequência, não se baseava em convicções pessoais de Paulo, não se baseava no caráter dos crentes, em alguma coisa louvável desses crentes, mas se baseava na inspiração do Espírito Santo, na convicção que o Espírito Santo colocou no coração de Paulo, inspirando-o a escrever essas palavras. Espírito que o inspirou de forma sobrenatural a escrever e a encorajar os irmãos com as palavras que se seguem agora. Ele estava plenamente certo para a igreja daquele momento, para a igreja que o sucederia, para a igreja de hoje e para a igreja que virá. Essas palavras são verdades. Podemos ter plena certeza dessas afirmativas que vão se seguir, de modo que podemos crer e usar essas verdades para ensinar nossos filhos, familiares, os demais irmãos e todo aquele que se aproximar da gente, se aproximar de nós com essa convicção,
de que aquele que começar uma obra em você, que é o Senhor Deus, nós vamos falar agora, haverá de completá-la. É uma palavra de encorajamento, é uma palavra de tranquilização, porque problemas virão, Paulo vivia isso, mas Deus haverá de cumprir o que ele começou. Aquele que começou, é a sequência do verso, estou plenamente certo de que aquele que começou, o autor dessa obra, é Deus, o Senhor Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai entrega o Filho recebe sobre si toda a nossa pecaminosidade, morre no madeiro, no seu lugar, no meu lugar, e o Espírito Santo aplica a sua obra salvífica, te justificando, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é quem inicia uma boa obra em você. Ele opera em você dando o primeiro passo. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que o pastor Bruno já expôs, faz a seguinte admoestação. Vamos abrir, deixa um dedinho aí em Filipenses, volta em Efésios, capítulo 2, pastor Bruno já expôs de forma preciosa esse texto. Efésios 2, de 1 a 5, diz a palavra do Senhor assim. Ele, Deus, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, o pastor Bruno ressaltou muito, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A Bíblia é clara em nos mostrar que todos os homens nascem pecadores. Nós somos concebidos como pecadores. Desde a tenra infância nós evidenciamos a nossa pecaminosidade. Menino pequeno não precisa ser ensinado a fazer as coisas erradas. Ele já nasce sabendo. Todos os pais aqui, a maioria absoluta aqui, eles são de pais. Precisa ensinar a fazer pirraça? Não, já nasce sabendo. Precisa ensinar o egoísmo? Não, já nasce sabendo. Precisa ensinar a falar palavras duras, de que ofendem? Não, já nasce sabendo. Todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos os homens se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há essa história de livre-arbítrio. O único que teve livre-arbítrio foi Adão antes da queda. Ele poderia escolher obedecer ou desobedecer. Daí para frente, toda a geração adâmica nasce escrava do pecado. E o segundo Adão, que foi o outro que nasceu com livre-arbítrio, foi o Senhor Jesus. Poderia obedecer ou desobedecer. E ele obedeceu perfeitamente à vontade de Deus, mas foi punido por sua culpa. Então, 2 Adãos. O primeiro pecou, o segundo não pecou. O restante da humanidade toda nasce escrava do pecado. Você tem livre agência. Você pode escolher carro que você vai comprar, qual tipo de emprego, que roupa que você vai vestir, que time que você torce. Agora, questões de salvação não é você que escolhe. Deus, mas Deus é que te alcança, porque você estava morto. Esta é a realidade bíblica. Todos nós nascemos mortos espirituais, nos delitos e no pecado. Morto é inerte, morto é passivo, morto não toma iniciativa, morto não busca, morto não estende a mão, morto não procura, mas Deus sim. Vemos nessa passagem, Deus sendo rico em misericórdia, Ele é que dá início ao processo. Já tive, infelizmente, a oportunidade de ver muitos mortos na minha atividade, no meu trabalho. E, às vezes, o paciente está com uma parada, o médico tentando fazer cardioversão e drogas para poder tentar ressuscitar,
e o paciente não te ajuda em nada. Ele tecnicamente está coração parado e a gente vai tentando fazer alguma coisa para viabilizar o cérebro ainda e para ver se o coração dá um restart, mas ele não te ajuda, o cara não coopera, é porque ele está quase morto. E quem está morto mesmo, pior ainda, né? Não ajuda. Então, do ponto de vista espiritual, querido, não há qualquer expectativa de que a pessoa estenda a mão, dê uma chance, aceita. Morto não faz nada disso. Mas Deus, sim. Deus resgata, Deus estende a mão, Deus pega e salva. Ele é que inicia a boa obra. O Senhor afirma: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Romanos 9, de 15 a 16. Deus é que escolhe, Ele é que iniciará a boa obra, alcançando mortos e lhes dando vida. Essa é a realidade. Aquele a quem Paulo está se referindo aqui é Deus, que inicia a boa obra. Que boa obra é essa? Boa obra de salvação e de santificação. Mantendo ainda o dedinho aí em Filipenses, vamos agora para Romanos, por favor, capítulo 8. Romanos 8. E a gente vai ter um resuminho dessa boa obra que Deus faz na vida dos eleitos. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Mantenha um dedinho lá em Filipenses, capítulo 1, que a gente vai voltar. Romanos 8, 29 e 30 diz a palavra de Deus: porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa passagem de Romano resume a boa obra que o Senhor faz. Mesmo sendo inimigos de Deus, Ele resolveu nos amar, Ele nos conheceu. É um termo bíblico no grego usado para amar, né? Um amor marital, inclusive, entre um esposo e uma esposa. Deus nos conheceu, Ele nos amou. E Ele desenvolve, então, todos esses passos transcritos aí em Romanos. Ele escolhe, mesmo não havendo em nós virtude ou merecimento, Ele predestina pela pregação do Evangelho para sermos alcançados. Ele chama de uma forma doce e irresistível através da palavra de Deus, pregação das boas novas, a semente que é lançada e frutifica segundo a vontade de Deus. Ele aplica sobre nós a justiça de seu Filho. Jesus recebeu toda a nossa podridão, morreu, recebeu a santa ira de Deus, e agora nós somos vestidos com a justiça do Senhor Jesus, aquele que foi morto por causa dos nossos pecados. E Ele nos justifica, apontando para um momento em que Ele nos glorificará. Nós não mais teremos esses corpos corruptíveis, as mentes deturpadas e a psique, né, nosso espírito tendente ao pecado. Nós seremos glorificados, como foi orado aqui. Almejamos esse dia em que o Senhor Jesus voltará, novos céus, nova terra, novo César, porque vai dar uma turbinada, vai ficar glorificado. E aí o pecado não mais será uma realidade. O último inimigo a ser vencido antes desse estar com o Senhor vai ser a morte. Ela vai ser lançada no lago de fogo, enxofre. Não haverá mais morte. Estaremos na presença do Senhor de uma forma perfeita, maravilhosa, desenvolvendo talentos, capacidades, criatividade, são os atributos comunicáveis de Deus que Ele te deu, né? Inventividade, disposição, amor, todas essas coisas vamos continuar fazendo, para a glória de Deus, mas sem pecar, sem poder pecar na presença do Senhor. Então, mesmo sendo inimigos, Deus nos alcançou e faz essa maravilhosa obra em nós, pela justiça de seu Filho que é imputada em nós. Deus em Cristo nos dá nova vida. Nós somos, então, regenerados. De novo, né? Gerado de novo. Nós nascemos outra vez espiritualmente. Os que arrependem de seus pecados, que creem em Cristo, são nascidos de novo. 1 Pedro diz assim: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus,
a qual é viva, a qual vive e é permanente. O Senhor Jesus afirmou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. A Bíblia fala aqui: todos os homens nascem mortos. E importa que esses mortos espiritualmente nasçam de novo diante do Senhor, para que a obra de Cristo seja aplicada e eles sejam justificados e tenham um nascimento espiritual, os olhos espirituais abertos, coração de pedra transformado no coração de carne, e assim começa a nossa carreira. É a boa obra de Deus. Mostra que essa boa obra não é o fim da história. Ah, Deus salvou, acabou. Não, Deus salvou, começa a caminhada, começam as boas notícias, começa a vida na presença do Senhor. É o início do processo, a boa obra, não é o fim da jornada. Romanos 6:22 diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando você é salvo pela graça, quando você é regenerado e passa por esse momento de transformação, o Espírito te salva, abre os seus olhos e você é transformado em servo. Você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Você é adotado. Jesus é o primogênito e você vai ser o irmão do Senhor Jesus nesse sentido. Começa uma caminhada que é chamada aqui de santificação. Santificação é um processo. Santificação é diferente de regeneração, né? Regeneração é um ponto na sua história. Santificação é a linha que dá sequência nesse ponto. Regeneração ou conversão, que alguns gostam de usar esse termo, é quando você estava para um caminho e mudou o caminho. E esse caminho daí para frente é a santificação. Você nasce de novo e começa a desvencilhar-se do pecado. Antes você era escravo, o pecado te dominava, agora não. Agora você consegue, pela força de Deus, através do Espírito, convencendo você de que aquilo é pecado, de que aquilo trará juízo e que a justiça de Deus está diante de uma situação que o afronta, sai fora do pecado. O sábio diz assim, o prudente vê o mal e esconde-se. O simples passa adiante e sofre a pena. Pisa no pecado, vai no pecado e sofre as consequências. Então, o processo de santificação inicia-se no momento da regeneração e progressivamente você vai se parecer mais e mais com aquele que te salvou, com o seu irmão mais velho, que é o Senhor Jesus. Essa é a expectativa. Não se contente, então, em ficar estacionado na sua vida espiritual. Antes, siga o exemplo de Paulo, que afirma lá no capítulo 3 dessa carta mesmo de Filipenses. Avança um pouquinho, por favor. Filipenses 3. 12, 13 e 14. Vimos na liturgia, mas eu vou ler de novo aqui. Filipenses 3, 12, 13 e 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que ele estava numa carreira, numa corrida, numa vereda nova, e que ele não tinha alcançado de forma alguma. E Paulo era um cara segundo o coração de Deus, um homem cheio de espírito, que Deus deu dons, talentos, instrumento de Deus para a pregação do evangelho, para o registro das escrituras, e ele, de forma humilde, falou assim, de forma alguma eu alcancei, mas eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. E nós? E você? Tem prosseguido? Se você foi salvo por Cristo, você tem avançado na santificação e prosseguido para o alvo. Isso é uma coisa que acontecerá inexoravelmente, graças ao Senhor, que vai te capacitar com o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, não há retrocesso, você avançará. Pode haver uma queda, pode haver. Queda será um episódio, algo ocasional na vida do crente. Não é a regra, mas você deve prosseguir. Vemos essa verdade nas palavras do sábio, lá no livro de Provérbios, que diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Se você foi salvo, se o sacrifício de Cristo te tornou justo diante de Deus, você iniciará nessa nova vereda, ou nesse novo caminho, que é a vida cristã,
a vida de santificação. É certo que a luz de Cristo vai brilhar mais e mais na sua vida. Entenda que essa progressão e essa santificação não é um pré-requisito para você ser salvo. É uma consequência de que você foi salvo. Muitos no exame do conselho, quando a gente vai conversar, você está vindo para Peregrinos, como é que é essa história? Aí algumas pessoas falam assim, realmente agora eu já melhorei, eu estou fazendo isso, agora eu não faço mais aquilo, tal. Como se houvesse algum pré-requisito de esforço ou de coisas boas que ele está fazendo para entrar para a igreja. Não, não. Você se arrependeu dos seus pecados? É isso que importa. Você tem um coração novo? É isso que importa. A santificação vai ser uma prosseguir, uma sequência dos eventos. Nas religiões do mundo, você faz as coisas boas para ir para o céu. Você faz as coisas boas para não sei o quê. No cristianismo, não. Deus te salva, mas Deus te dá os olhos abertos espiritualmente, um coração. Você nasce de novo e aí começa a fazer as coisas boas para a glória de Deus. Boas obras, boas ações, santidade de vida é uma evidência de que você foi salvo, de que você foi resgatado. Não é um meio para você ser salvo. É totalmente diferente das demais religiões. Você não pode nada para a sua salvação. Deus é o único que pode. Mas, uma vez salvo, você evidenciará essa salvação. Aí o ponto é, progressão na vida espiritual é uma evidência, é um sinal. Você tem visto progressão na sua vida espiritual? Você tem visto um avançar na sua vida espiritual? Quando você era morto antes, você era passivo, você não faria nada. Agora não, agora você é vivo. Deus te deu start, te deu um coração novo, te deu nova vida. Agora é sua responsabilidade de cooperar. Processo de regeneração é monérgico, é Deus que faz. O processo de santificação é sinérgico, é você, com o auxílio do Senhor, caminhando na vida. Uma vez que você agora está vivo, você deve agir. O Senhor vai completar a sua boa obra, mas agora você tem uma participação ativa. Você agora é um vivo espiritual. É a sua responsabilidade a santificação. No próximo capítulo de Filipenses, Paulo exorta os irmãos quanto a essa realidade. Ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Devemos entender, então, essa nossa responsabilidade de forma clara em crescer em santidade e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor Deus. Tremer é isso mesmo, é tremer de medo. Temor do Senhor, gente, é ter medo de desobedecer a Deus. E é literalmente isso. O ter medo de desobedecer a Deus não é ter medo de perder a salvação. É entender que o pecado que você faz hoje tem preço. Deus não joga nada para debaixo do tapete. O pecado que você faz escondido no seu quarto, na sua empresa, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, tem preço. Sabe quem paga? É Cristo. Quando ele estava no madeiro, quando ele viveu, sofrendo sobre si humilhação, perseguição, escárnio, foi homem de dores que soube que é padecer, você sabe culpa de quem é? Sua. Por causa do seu pecado. Temor do Senhor é entender essa realidade. E não querer ser responsável por mais um fardo nas costas de Cristo, que quando estava na iminência de ser crucificado, ele orou ao Pai, plenamente homem, abriu o coração ao Senhor. Deus, se tiver jeito, passa de mim esse cálice. Ele contemplou a sua pecaminosidade nas costas dele. Temor do Senhor é o pânico, temor, terror de ser responsável por mais um fardo, por mais uma chaga, por mais uma pisadura que Cristo passou. César, mas já passou. Essa visão de Cronos, tá pago, isso aí é um perigo, porque na eternidade as coisas são distintas. O que você faz hoje tem preço e é pago. É pago no passado, sim, mas a culpa continua sendo sua. Então, meu irmão, trema. Tema diante do Senhor. Essa é a primeira parte do temor. A outra parte do temor é saber que Deus é santíssimo.
Ele é um Deus maravilhoso, onipotente, gracioso, amoroso, mas santo e justo. E Ele não tolera pecado. E você tem que tremer e ter pânico de que a sua conduta na sua vida seja nojenta aos olhos do Senhor. E a visão do profeta é que quando se viu na presença do Senhor, falou: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e agora estou vendo a glória do Senhor, vou morrer. Essa deve ser a sua postura, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor na presença do Senhor. É um medo maravilhoso, que é um medo de santidade. É um medo maravilhoso que compreende a onisciência do Senhor, que vê todas as coisas, todos os seus caminhos, todas as suas veredas, e procurar honrá-lo, glorificá-lo, agradá-lo. E vai para o lado oposto também desse temor, que não precisa ser elogiado para você fazer uma coisa boa. O motivo não vai ser sua mulher dar o tapinha nas costas e falar: parabéns, querido, ou parabéns, querida, parabéns, meu filho e minha filha. Não, você está fazendo para a glória de Deus. E quando você glorifica a Deus com as boas obras, com as coisas boas que você faz no seu serviço, em qualquer lugar, é para a glória de Deus, e você sabe que está fazendo, e que Ele está vendo, e que Ele te recompensará. Não é a recompensa de homens, é a recompensa do Senhor. É difícil isso, é muito difícil na vida cristã. A gente sempre fica na expectativa, né, de receber imediatamente o elogio, parabéns, cara, 10. Esquece. Confia que o Senhor está vendo e que Ele vai te recompensar. Desenvolva a sua salvação com tremor e temor diante do Senhor. Isso não é errado. Uma vez um querido, meu parente ímpio ainda, falou: César, mas esse negócio de temor, ter medo de Deus, isso aí não está certo. Foi complicado explicar para um ímpio, né, o que é o temor do Senhor, mas a palavra foi lançada. Continuamos orando por esse. O Senhor nos capacitará pelo Espírito Santo, que nos iluminará os olhos, dando entendimento em sua vontade revelada. Você tem se aprofundado no conhecimento da vontade de Deus? Essa vontade, queridos, não é revelações, profecias, igual no final da escola dominical de hoje eu peguei, do Humberto. Nada disso. Dons revelacionais, dons extraordinários cessaram com a confecção do cânon. A Bíblia terminou, novas revelações não mais são necessárias, e Deus se revela e fala conosco da sua vontade preceptiva, do que Ele quer que você faça, em todas as áreas da vida, através da Bíblia. Agora, você tem se aprofundado em conhecer a vontade de Deus? Como que você vai conhecer a vontade de Deus? Pegando esse instrumento chamado Palavra de Deus e lendo. Vai ter dia na semana que você vai estar cansado. Vai ter dia na semana que tem uma opção de coisa para fazer. Tudo é desculpa para você pular a devocional. Pelo menos essa é a minha luta. Tudo é desculpa. Tudo é desculpa para eu não fazer devocional. Tem dia que não estou afim. Vai e faz, e ore, e peça que Deus te abra os olhos, te ilumine os olhos para entender a vontade dEle. E ore, listinha da Igreja Peregrinos, persevere, desenvolva a sua salvação, conheça mais e mais essa vontade do Senhor para andar nos caminhos do Senhor. O salmista dá a seguinte orientação, o Salmo 119 é assim, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isto detesto o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bíblia é lanterna, flashlight na caminhada da sua vida, do mundo tenebroso, escuro, corrompido, e você vai ligar a lanterna e vai ver onde que você deve pisar e coisas que você deve evitar. Mina terrestre aqui, buraco ali, jacaré, e você vai iluminando com a palavra de Deus para tomar as decisões corretas. Maravilhoso o livro do pastor Heber Campos Júnior, que tem na nossa biblioteca, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Se o crente conhece a palavra, se o crente tem o grande propósito na decisão que ele vai tomar, a glória de Deus, ele quer agradar ao Senhor. Olha que notícia maravilhosa que eu vou te dar. O crente nunca erra. Não existe essa história de o emprego que Deus separou para você. Não existe isso. Isso é misticismo. Aonde Deus te permitir trabalhar, cerra os dentes, diligência, afinco,
oração, sim, mas chega na hora certa, saia na hora certa, cumpra o trabalho, pergunta se tem mais coisa para fazer e você vai se dar bem. Ah, não vai ter problema? Não estou falando que não vai ter problema, mas que Deus vai te honrar e te capacitar. Ah, um emprego simples. Glorifique a Deus em emprego simples. Esse misticismo que a gente tem muitas vezes, eu vou errar, eu vou para cá ou para cá. Se você está procurando a glória de Deus e você não está desobedecendo um preceito de Deus, você não vai errar. Ah, eu vou para a cidade A ou cidade B. Aí, beleza. Bíblia. Na cidade A não tem igreja. A igreja mais perto é 3 horas de viagem de carro. A cidade B tem uma igreja fiel, que prega a palavra. Cidade A ou cidade B? Cidade B. Lá tem igreja. Ah, mas o salário da outra é um pouquinho melhor. Ok. Você realmente está fazendo um compromisso diante de Deus que, dominicalmente, nas atividades que for possível, você vai viajar 3 horas. Sem problema, você não vai errar se você fizer isso, mas levar a cabo o compromisso que você está fazendo. Vai sujeitar a sua família 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Conhecemos irmãos que fazem isso. Agora, se esse for o motivo para você parar de congregar, como é costume de alguns, está errado, tomou a decisão errada. Beleza? Vou mandar meu filho para o exterior, que maravilha, intercâmbio. Não olhou que casa vai ficar, se são crentes ou não, não olhou se tem igreja na cidade, não olhou e vai mandar o filho, porque é uma oportunidade. Ok. Passagem de ida para o inferno, porque o menino vai ficar desamparado, a menina vai ficar desamparada, sem congregar, sem ser pastoreado, sem ser disciplinado. Está errado, é uma decisão errada. Ah, você é missionário. Para tudo, totalmente distinto. Você vai ser missionário. Então você estudou teologia, está se aprofundando em vários textos, ensinamentos, preceitos, algumas técnicas até de condutas comportamentais, de transculturalismo, né, que você tem que estudar isso, para que você seja um obreiro lá no campo. É totalmente diferente. Missionário é isso mesmo. Sair da terra, da parentela, para pregar a palavra do Senhor, passar apertado, surrego, para a glória de Deus, e Deus o honra, porque ele é um missionário, ele está indo para o campo, é totalmente distinto de que você vá de uma forma despretensiosa a uma oportunidade de emprego. Cuidado. Analise para desenvolver a sua salvação com tremor e temor, tomando decisões, usando a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés, luz para o seu caminho, e você vai tomar as decisões certas. Deus começou a boa obra dele, ele vai te capacitar, e ela vai se completar, ele vai te dar a conhecer a palavra revelada através do Espírito Santo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Você agora tem o Espírito Santo, vimos no final da escola dominical de hoje também, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que tem o seu coração de pedra transformado em um coração de carne, recebe o Espírito Santo. Não há trimelique, calafrio, não há mais quaisquer evidências extraordinárias, obrigatórias deste momento de conversão que havia no contexto de Atos, da confecção do cânon, era como se fosse uma chancela. Hoje, qual que é a evidência? Santidade de vida. Se você foi nascido de novo, regenerado, você recebe o Espírito Santo. E ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma garantia. Daí essas palavras de Paulo. Uma advertência muito importante no finalzinho aí do versículo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra que foi iniciada na sua regeneração, ela tem um período de tempo específico para ser cumprida, que é até o dia que você for para o céu, você morrer, ou que o Senhor Jesus voltar, e você não sabe nenhuma dessas datas. Ou seja, não dá para se programar, tudo bem, eu vou começar. Não, você começa agora. Hoje, domingo, durante o culto, é agora. Senhor, me capacita, tem algo errado. E começa a boa obra, através da graça do Senhor, da força do Senhor, no processo de santificação. Por quê? Ninguém sabe o dia que vai ser chamado à presença do Senhor, queridos.
Não sabemos, não sabemos. Trabalho no pronto-socorro, chega criança, chega jovem, chega idoso, chega de todas as faixas etárias. É assim, ó, puf, foi. Então, examine-se. Se verdadeiramente estás na fé, examine-se. Você está preparado para o dia do Senhor Jesus? Né? Sou a milenista, eu não estou esperando que comece a dar uma melhorada e tal. Então, para mim, é mais abrupto ainda. Eu estou assim, pode ser agora a vinda do Senhor Jesus. E pode mesmo. Você está preparado? Essa obra deve ser iniciada e completada nesse período específico de tempo que é a sua vida. Volto a chamar a atenção, então, para os destinatários iniciais da epístola de Filipenses, os crentes da igreja de Filipos, que Deus havia iniciado a boa obra neles. Essa verdade se aplica àqueles crentes do passado, se aplica aos crentes de hoje e se aplicará aos crentes do futuro. Entretanto, o termo crente aqui se refere àqueles que, pela graça, foram salvos mediante a fé e que começam a reconhecer que isso não vem deles, é um dom de Deus, não é uma consequência de boas obras. As boas obras são apenas o fruto. O termo crente não se refere àqueles que apenas frequentam a igreja e nunca se arrependeram de seus pecados. E isso acontece muito. Estamos na igreja, fomos recebidos na igreja por transferência, ou público professor de fé, ou até mesmo batismo, e estamos num convívio tão gostoso, e você nunca se arrependeu dos seus pecados. Você está convencido que esse ambiente é jóia, que as pessoas são muito gente boa, que tem famílias que te ajudam de diversas formas, e você também ajuda essas famílias, você é uma pessoa legal, e você nunca esteve na presença do Senhor, clamando a Ele por socorro, e teve um coração regenerado. Você está aqui como visitante arrolado no hall de membros, porque você não é parte do corpo de Cristo. A liderança da igreja não tem dom de discernimento mais no sentido de olhar e falar assim, esse é crente, esse é não. Nós recebemos, a pessoa evidencia visivelmente condutas e dá um testemunho, publicou a fé, nós recebemos. Mas eu não consigo olhar seu coração. O Senhor Deus consegue. E você sabe se o que eu estou te falando agora está te incomodando. Às vezes é velho de igreja e nunca se arrependeu dos seus pecados. E o Senhor Jesus chega para alguns religiosos que estavam nessa situação, igreja sendo implementada ainda, logicamente, ele estava no ministério dele, ainda não tinha sido crucificado, mas para muitos ele chega assim, uns fariseus e saduceus que vinham ao batismo, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependam-se. Se você não está vendo essas verdades na sua vida, santificação na sua vida, crescimento espiritual, progressão em santidade e fruto de arrependimento, chorar diante do Senhor, se arrepender mesmo diante de um pecado, clame ao Senhor por socorro. Arrependa-se do seu pecado, peça perdão pelo seu pecado. Só Deus pode te alcançar. Clame ao Senhor, para que não esteja enganado, vindo, frequentando, tudo bem, e nunca se arrependeu dos seus pecados. Peça para que o sangue de Cristo lave o seu coração e que Deus lhe faça nascer de novo. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Então você experimentará a verdade de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo. Nós te agradecemos porque, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é que segura na nossa mão, o Senhor é que nos pega no colo, o Senhor é que nos resgata e nos conduz e nos protege e garante que a boa obra haverá de ser completada nas nossas vidas. Pedimos ao Pai que o Senhor incomode os nossos corações com essa exortação e essa afirmação de Paulo. Se percebemos lentidão, ou preguiça, ou estagnação, incomoda os corações, Senhor. Tem misericórdia, não nos permita ficar no comodismo, na religiosidade, nas práticas habituais, achando que o pecado é normal, que o pecado é natural. Incomoda os corações. E aqueles, ó Pai, que ainda
não foram regenerados, que a tua palavra agora lançada alcance esses corações e essas pessoas se arrependam e clamem ao Senhor por socorro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.